Olá, tudo bem? É com muita alegria que eu venho no devocional de hoje compartilhar mais um pouquinho da palavra de Deus com você. E o tema da mensagem de hoje é Venha o teu reino. Em Mateus 6, 9 e 10 diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ao estudarmos a palavra de Deus, nós podemos perceber que o tema central dos ensinamentos de Jesus era sobre o reino de Deus. Mas para falar um pouquinho do reino de Deus, nós precisamos entender que todo reino, ele tem um rei, ele tem súditos ou servos, ele tem leis, ele tem um lugar e uma ordem. E quando Jesus ele ensina a orar, venha o teu reino, ele nos mostra que como cidadãos dos céus, aqui na terra, nós temos o rei, que é Deus, soberano sobre nós. E que nós precisamos viver sujeitos às leis deste reino, que são os princípios e os valores existentes na Bíblia, que é a palavra de Deus. E se nós queremos fazer parte do reino eterno de Deus, nós precisamos viver segundo a sua vontade. Nós precisamos aceitar o senhorio de Cristo sobre nós. E quando nós aceitamos o senhorio de Cristo, nós entendemos que a vontade de Deus, ela sobressai a nossa vontade. Ela precisa sobressair a minha vontade e a sua vontade. E nós compreendemos que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. As nossas escolhas, quando nós compreendemos isso, elas não ferem os princípios e os valores das leis deste reino. Quando nós compreendemos que a vontade de Deus, ela sobressai a nossa, as nossas escolhas, nós compreendemos que elas não podem ferir as leis e os princípios deste reino. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. As suas escolhas, elas têm te aproximado ou elas têm te afastado do reino de Deus? As suas escolhas, elas têm te direcionado para o reino eterno ou ela tem te tirado do caminho deste reino? Em 1 Samuel 15, 22b diz assim: A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que a gordura de carneiro. Deus ele se agrada mais com a nossa obediência do que com o nosso sacrifício. Se nós estamos apenas fazendo sacrifícios a Ele sem obediência, de nada vale, porque o nosso sacrifício ele tem que ser acompanhado pela obediência. E em João 14, 2b e 3 diz assim: Vou preparar-vos um lugar. E quando eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também. Há uma promessa. E que promessa é essa? De um lugar, de um reino eterno. E a promessa é: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Vos levarei para o meu reino eterno. E para fazer parte do reino eterno de Deus, nós precisamos viver sob o governo deste reino. Mas como nós faremos parte do reino eterno de Deus, se nós não conseguimos viver sobre o seu domínio aqui na terra? Como faremos parte do reino eterno de Deus se nós não obedecemos às suas leis? Se nós queremos fazer parte do reino de Deus, nós precisamos que o reino de Deus ele entre em nós. Se nós queremos entrar no reino de Deus, guarde isso, nós precisamos que o reino de Deus entre em nós. O reino de Deus, ele precisa entrar em mim, ele precisa entrar em você, ele precisa entrar em nós para podermos entrar em seu reino.
E quando o reino de Deus ele entra em nós, ele estabelece uma ordem. E que ordem é essa? É a vontade de Deus sendo feita em nós. É a vontade de Deus sobressaindo as nossas vontades. Quando o reino de Deus ele entra em nós, ele traz ordem sobre todo o caos causado pelo pecado, sobre todo o caos causado pelo diabo. E Deus ele passa a reinar, ele passa a governar a nossa vida. A vontade de Deus passa a ser estabelecida em nós. E quando a vontade de Deus ela é estabelecida em nós, Deus ele começa a colocar as coisas no lugar. Deus começa a trazer restauração, transformação de vida, cura. Deus começa a curar as feridas da alma. Deus começa a colocar as coisas no lugar. E todo aquele caos causado pelo diabo, e todo aquele caos causado pelo pecado, ele passa a não ter mais poder sobre a minha e sobre a sua vida. Permita que o reino de Deus entre em você. Se você se encontra afastado deste reino, volte para o reino de Deus, volte para Ele, volte a viver submissa ao reino do Senhor, para que a vontade dele seja estabelecida em você e para que ele possa estabelecer uma ordem sobre a sua vida, para que ele possa colocar um fim neste caos causado pelo pecado, causado pelo diabo, para que a paz do Senhor, que excede todo entendimento humano, esteja sobre a sua vida. Em nome de Jesus, convide o Senhor para reinar sobre você, sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre o seu casamento, sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida espiritual, para que você possa viver o melhor de Deus nessa terra. Amém? Então, convide Jesus para reinar sobre a sua vida e viva o melhor de Deus em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.